Olá, você está com medo do coronavírus? Ou já deu um passo a mais? Estou mesmo com pânico do coronavírus. Ou já dei um terceiro passo até, já estou na paranoia com relação ao coronavírus? Então esse bate-papo é para você. Meu nome é Atílio Fraceto Gomes, eu sou advogado sistêmico, terapeuta holístico e facilitador em constelações. Será mesmo que o coronavírus é um inimigo da humanidade? Será que ele veio para nos aterrorizar? Parece que é isso que estão querendo nos mostrar. Mas você parou para entender que quanto mais medo, quanto mais pânico, quanto mais paranoia e quanto mais eu falo disso com atitudes em desequilíbrio, mais eu estou reforçando essa egrégora? Porque essa egrégora se formou do desequilíbrio, né? Esse campo de energia ligado a esse coronavírus. Porque na verdade a doença vem para nos mostrar o que é que nós estamos fazendo de errado. Então, se a gente olhar para isso a nível coletivo, muitas pessoas têm associados a fatos mais recentes da humanidade, mas na ciência sistêmica, nas constelações, eu aprendi que quanto mais coletiva é a comoção, mais antigo é o registro emocional que ele está trazendo. Então, se isso envolve todo o planeta, esses registros não são de alguns anos ou algumas décadas. Eu arriscaria dizer que eles são de muitos séculos. Se nós olharmos para a história da humanidade, a época medieval, o período negro da história, foi a época em que a humanidade mais foi assolada com pestes. E foi a época do apogeu do comportamento da humanidade de tomar para si, pouco importando a forma, inclusive matando outras pessoas, tomar para si tudo aquilo que dá prazer. E não só aquilo, as pessoas também. E afastar tudo aquilo que traz prejuízo, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que aguça o meu medo. Então, a humanidade se especializou naquela época de forma muito agressiva a ficar livre das causas do medo e a garantir as causas do prazer. Me parece que as doenças coletivas surgem desse comportamento, dessa situação de não nos importarmos com nada nem com ninguém para alimentar o nosso prazer e para nos afugentarmos do medo. Agora, como isso vem do Oriente, eu gostaria de usar uma reflexão, porque pouco importa se no passado nós tivemos esse comportamento ou não. O que importa é a forma em que estamos vivendo hoje. Hoje eu já consigo me libertar do ego no sentido de só usá-lo para entendimento, ou eu ainda continuo escravo do ego, utilizando para tomar decisões? O ego é uma ferramenta da nossa inteligência, ele não é a caixa de comando. Não há nada de errado em ter o ego. O erro é usar o ego para tomar essas decisões. Toda vez que eu uso o ego para tomar decisões, a minha tendência é não me importar com nada que está à minha volta, a não ser com o prazer e com o medo. Por isso o ego não pode ser usado para tomar decisões. Então, se eu já me libertei disso na minha vida, ou estou na caminhada dessa libertação, talvez eu passe incólume pelo coronavírus. Agora, se eu ainda continuo cultuando o prazer e fugindo do medo, e não me importando com as ações que eu faço para ter isso na minha vida, talvez eu me contamine com o coronavírus. Mas uma coisa é certa, se eu entrar nessa caminhada do medo, do pânico e da paranoia, com certeza eu estarei na lista dos que vão ser acometidos pelo coronavírus. Na verdade, nós precisamos nos libertar dessa comoção desequilibrada que está assolando as pessoas. No Oriente, existe uma parábola entre os sábios cabalistas do mundo árabe, em que, na época em que o mundo era muito assolado pelas pestes, eles diziam o seguinte: um dia, a peste se dirigindo para uma cidade, ela cruzou com um sábio que estava meditando à beira do caminho. E o sábio perguntou para ela: Senhora Peste, para onde a senhora vai? E ela disse: estou indo a Bagdá.
que era uma das maiores cidades do mundo naquela época. E o sábio perguntou para ela, mas o que é que a senhora vai fazer lá? Ela disse, eu vou levar uma doença que vai matar 10 mil pessoas naquela cidade. Um bom tempo depois, quando a peste já havia sido solucionada, esse sábio encontra com ela novamente. E ele, visivelmente constrangido de encontrar a peste, agora a peste fala para ele, meu sábio, por que me olhas desse jeito? E ele fala para ela, você mentiu para mim. E ela diz, mas como? Você disse que ia a Bagdá matar 10 mil pessoas. Durante o período em que você esteve lá, 100 mil pessoas foram acometidas da doença e vieram a falecer. Então a peste olhou para ele e disse, meu sábio, eu não menti. Eu fui e tomei a vida de 10 mil pessoas apenas. Os outros 90 morreram da peste do medo. Não foi da que eu levei. Então é exatamente isso que está acontecendo novamente. Muitas pessoas estão em comportamentos que têm afinidade com o coronavírus. Muitas pessoas estão em pensamentos que têm afinidade com o coronavírus. Essas pessoas serão sim acometidas. Não sei se elas vão realmente perder a vida ou não. Provavelmente a nossa ciência vai lograr salvar a maioria dos que forem contaminados. Mas todas as pessoas que não tiverem mais comportamentos e pensamentos em afinidade com o coronavírus passarão incólumes dessa situação, a não ser que entremos nessa onda do medo, do pânico e da paranoia. Porque atitudes de prevenção fazem parte da inteligência. É exatamente isso que nós temos que fazer. É um momento de cuidado, é um momento de alterar o nosso ritmo normal. É um momento de olhar para o que está acontecendo e termos sim atitudes de prevenção. Mas não é um momento para a gente entrar nessa comoção do medo, que evolui para a paranoia e evolui, ou melhor, do medo evoluímos para o pânico e do pânico evoluímos para a paranoia. Quem estiver nessa linha, ainda que não tenha mais comportamentos e pensamentos ligados ao vírus, com certeza se contaminará. Porque nessa linha do medo, do pânico e da paranoia, você vai se tornar emocionalmente vulnerável. Você vai ter afinidade energética com essa onda que está passando. Então, para encerrar esse bate-papo, eu gostaria de dizer que na história existe um caso registrado de uma pessoa, um monge, que tomou uma sopa envenenada, sabendo que a sopa estava envenenada e não morreu do veneno. Quem conhece a história de Santo Antônio de Pádua sabe que em determinado momento da vida dele, uma pessoa que queria ficar livre dele o convidou para jantar e serviu uma comida envenenada. E no momento em que ele fazia a bênção do alimento, ele percebeu isso. Mas ele tomou a sopa assim mesmo, para mostrar que quando a gente está em equilíbrio, quando a gente é um com o todo, a gente só atrai aquilo que é um com o todo. E quando a gente não é um com o todo, a gente atrai tudo que está em desequilíbrio, tudo que não faz parte desse grande todo cósmico que nós estamos inseridos. Então, hoje eu não vou falar da história do Santo Antônio, mas fica de lição de casa para vocês pesquisarem. E quem gostou dessa visão sistêmica que a constelação vem mostrar para a gente sobre as situações da nossa vida, clique no link abaixo para baixar gratuitamente um e-book sobre práticas reflexivas em constelação, para a gente entender um pouco mais essa ideia de sistemas, de campo morfogenético, de constelação e como isso pode nos ajudar para sermos cada vez uma pessoa melhor. Então, clique aí no link abaixo, acesse o e-book, faça as práticas e entre também no grupo VIP de constelação, para que a gente possa trocar os nossos sentimentos, nos tornando pessoas cada vez melhores, doando amor um para os outros. Esse era o recado que eu queria deixar. Um beijo no coração e olhe para você.